sou pecador, tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Feche seus olhos, erga suas mãos ao céu e diga: levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória, vindo me abraçar. Abra o seu coração, erga suas vozes ao céu, diga ao Senhor: levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, toque nossas mãos, Senhor. Meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória, vindo me abraçar. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Ele está aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Queremos dizer nesse momento que somente em Ti a nossa alma se fartará. Continua falando ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Canta comigo. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Erga suas mãos aos céus. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em Ti. Cante do fundo da tua alma, diga: só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu Jesus. Diga mais uma vez, cante mais forte, diga ao Senhor: só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, Senhor, meu Jesus. Só em Ti, Senhor, nossa alma se fartará. Cante mais uma vez: só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu Jesus, só em Ti. A minha alma se fartará só em Ti. Só em Ti, meu
ao pastor Jefferson pelo convite. Obrigado, bom ver vocês. Eu senti o amor e o carinho através de vocês, desde quando a gente entrou ali pelaquela porta, desde que a gente foi lá na salinha. A galera da Sonoplastia, obrigado pelo carinho. Foi especial demais conhecer vocês. Que Deus abençoe esse clube de aventureiros. Eu sei que tem um clube de desbravadores aqui também. Eles não são o futuro, eles são o presente. Estão nessa galerinha, porque eles vão salvar do pecado e guiar no serviço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Foi um prazer estar com vocês. Essa próxima canção, ela fala sobre o sacrifício de Cristo. Na verdade é um medley. E eu imagino que você conheça a maioria dessas canções. Eu convido você a cantar elas junto comigo. Mas mais do que cantar, eu convido você a refletir no amor de Jesus Cristo por você. Amor que é imerecido. Não merecemos esse amor, mas ainda assim Ele escolheu vir aqui para morrer por você e por mim. Que você e eu possamos todos os dias reconhecermos esse grande amor do nosso Deus.
Você é uma mensagem da cruz. Até morrer você irá proclamar. Se eu amo a mensagem da cruz, cante. Eu a vou proclamar. Diga com certeza. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Glória a Deus. Agora nós vamos ter o melhor. Vamos nos alimentar com a mensagem do pastor Jefferson. Deus te use e que suas palavras toquem os corações. Sempre orando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês estão animados, felizes? Sentir pela vibração aqui neste momento de adoração. É muito bom, né, a gente se esbaldar e deliciar nesse momento tão precioso do nosso culto, louvando a Deus. Quero agradecer o Gabriel Prado. Para quem não conhece, ele faz parte do casting da gravadora Novo Tempo. Ele já tem alguns anos aí trabalhado. Você deve ter visto ele já nos DVDs dos adoradores, em eventos, especialmente em eventos que envolvem os gravadores aventureiros. Ele está sempre ali cantando, se apresentando. Tem animação, tem vibração e, sobretudo, amizade. Então, agradeço, viu, Gabriel, Priscila está aqui também com as crianças. Sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a igreja que eu cresci, a igreja que fez a diferença na minha vida desde... Estava pedindo a Deus, não emocionar, para não ficar aqui embargando voz. Mas é difícil, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Aleluia, Senhor. Grande é o teu nome, Pai. Aleluia. Me desculpem, tá? Eu de coração tenho muito orgulho e muita alegria
a olhar para a minha vida, para a minha história e ver como Deus conduziu e trabalhou todas as coisas. Amém. Amém. E eu sou muito grato a essa igreja, porque essa igreja, ela contribui muito na minha vida. Amém. E sobretudo para impactar e influenciar a minha vida a Jesus. E a mim e a toda a minha família, porque como muitos de vocês sabem, eu não venho de um berço adventista, meus pais não vêm também de uma tradição adventista, e tudo começou neste lugar, nesta igreja. Então, são mais de 30 anos vivendo o adventismo em casa e 30 anos olhando com muito carinho a origem disso tudo que começou aqui. Então, eu sou muito grato a Deus e a tantas pessoas que contribuíram nisso tudo. Algumas não estão mais aqui, mas Deus sabe da nossa gratidão e da alegria e do orgulho que a gente sente por todas essas pessoas terem participado e contribuído, né? Espiritualmente falando, mentoreando, apoiando e liderando a gente. Esse dia eu estava lembrando, né? Mensurando, poxa, eu vou lá na igreja de Admira, lembrando, né? Quando cheguei aqui com 12 anos de idade, 1996 foi o ano que eu entrei no Clube dos Trovadores, aqui no Clube Raios do Sol, e foi o ano que foi fundado o Clube Brilho do Sol. Eu me lembro desse período, e quantas coisas, né, foram acontecendo desde então. Eu me lembro que quando fui escolhido para ser diretor jovem dessa igreja, eu tinha 15 para 16 anos de idade, e era muito novo olhando para essa época, e muito novo também olhando para aquela época. Muitos de vocês que não viveram o Miriam há 30 anos atrás, não têm ideia de como essa igreja ela era diferente. Para vocês terem uma ideia, nessa parte da frente tinham 2 classes de jovens com os 3 primeiros bancos de cada lado cheias. E quando eu fui escolhido para o Ministério Jovem, para liderar o Ministério Jovem aqui no Jardim Miriam, com 15 para 16 anos, não era por falta de opção não, viu? É porque tinham muitas opções melhores, boas e capacitadas. Eu me lembro muito bem a época. Mas Deus quis assim, e a igreja apostou em mim. E a igreja me deu oportunidade para desenvolver meus dons, os meus talentos e crescer, né, espiritualmente. Então, por isso que eu acredito muito nesse ministério que hoje eu lidero, que envolve as novas gerações, porque se a gente não der espaço, não der o protagonismo, não cuidar deles, a gente vai perder. Por isso que toda a diferença que a gente puder empreender e implementar em favor das novas gerações, seja no clube de aventureiros, seja no clube de trovadores, seja nos ministérios outros que dão suporte, Ministério da Criança, Adolescente, Ministério Jovem, se isso fizer a diferença, sem dúvida nós teremos aqui ainda grandes contribuições para a igreja, para a comunidade, para tudo aquilo que você possa imaginar, das bênçãos que advêm do trabalho, da força em favor das novas gerações. Muitas pessoas já saíram daqui, muitos são anciãos de igreja, muitos são líderes em outros locais. O problema é que eles casaram com meninas, né, que eram de outras igrejas, e você sabe como é que é, né? As meninas levam mesmo embora, né? E muitos não ficaram. Então, eu fico muito alegre, muito feliz de coração de poder estar aqui e de poder estar prestigiando esse momento especial. Eu estive aqui no aniversário de 50 anos do Raios do Sol e me cobraram, né, os aventureiros: pastor, você veio no Trovador, agora tem que vir também uma data especial dos aventureiros. Eu falei, claro, vamos combinar a agenda. E que bom que 7 anos depois está sendo possível, né, estar aqui, porque foi em 2019, se não me engano, agora 2026, 7 anos, a gente está podendo honrar a promessa, né, e o compromisso de estar aqui. Então, obrigado, tia Cida, obrigado à liderança da igreja. Foi um arranjo que a gente fez tentando otimizar uma agenda. Eu comecei essa semana, juntamente com o pastor Tiago, o programa de doutorado em liderança pela Endros, e esse módulo está sendo feito aqui no Brasil, aqui no NASP de Giro Coelho,
vieram os professores da Hidros para cá, vamos continuar mais uma semana. Aí eu falei, bem, eu tenho um final de semana exatamente entre um módulo e outro, então por que não aproveitar a oportunidade, né, para a gente prestigiar a nossa igreja, a nossa família e estarmos juntos, e que bom que deu certo. E outros, quando souberam que a gente estava por aqui no final de semana, tentaram, né, de todas as formas colocar junto o itinerário, mas eu falei, gente, já fechei o programa, já vamos atender aí uma situação bem especial e não vai ser possível, né? Quem sabe uma próxima, né? Mas agora é a vez do brilho do sol. Eu fico feliz por estar aqui. Feliz também por ver tanta gente querida, tanta gente que a gente gosta, que a gente admira, que a gente aprecia, gente que há tempo a gente não vê, então é sempre bom revê-los. Eu espero que Deus abençoe a cada dia, fortalecendo e cuidando de vocês também. Amém. Eu vou para a mensagem, porque a minha esposa já pediu para hoje eu não falar muito. Eu falei, hoje vai ser difícil não falar muito, mas eu vou tentar, né, aqui ser obediente para continuar mantendo o casamento feliz, né? Muito bem, gente, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Então, mais uma vez, Gabriel, me emocionei na hora enquanto falava de você. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente, viu, por estar nos apoiando. Quem quiser ver mais o Gabriel cantando, na sexta-feira do Campuri, da divisão, na primeira edição e na segunda, ele estará louvando lá conosco. Amém. Juntamente com mais 120 mil participantes. E quem não puder ir, vai poder assistir na segunda edição a transmissão ao vivo, tá bom, do culto. Tudo em off aqui, viu? Isso não tem nada oficial, ninguém sabe, viu? Informação privilegiada. Quer dizer, agora tá gravando ali, né, Daniel? Corta essa parte. Daniel edita essa parte. Brincadeira, Daniel, pode deixar. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Quem encontrou diz amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela alegria, pela emoção de estarmos aqui curtindo e prestigiando esse momento tão especial. Obrigado pela Tua palavra que está aberta e neste momento queremos que o Santo e Bom Espírito fale conosco, fale no nosso coração, nos ajudando como pais, como filhos, como família, a compreendermos e entendermos que o Senhor tem como plano e bom propósito para cada um de nós. Fica conosco, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Para todos os lados que a gente olha hoje, e quando eu digo no contexto da sociedade que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, para todos os lados a gente percebe muito antagonismo. A gente vê crise na família, a gente vê muitos divórcios acontecendo, a gente observa intrigas e relacionamentos conturbados entre pais e filhos, filhos e pais. Para todos os lados a gente vê desafios com as novas gerações e muitos tentam encontrar resposta pela via política, através da legislação. Alguns outros tentam encontrar respostas através do sistema de educação. Mas a verdade é que o tempo vai passando e a gente não vê nada de diferente acontecendo e os desafios só aumentando. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós refletimos a respeito do plano de Deus, especialmente para a família, para as relações que envolvem pais, filhos, filhos e pais, a gente vê aqui um plano muito abençoador, muito claro, daquilo que Deus deseja para nós. E isso você pode ver aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, no capítulo 6, você vê aqui o desejo de Deus para se encontrar harmonia no lar, equilíbrio no lar, uma família mais feliz. Só que aqui eu vou gastar tempo apenas fazendo uma reflexão a respeito da importância daquilo que Deus tem como plano para o relacionamento entre os filhos e os pais e os filhos. E aqui no capítulo 6, dos versos 1 a 4, diz assim:
Então, primeiro aqui para os filhos, olha o texto bem claro: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E aí vem o verso 4, falando para os pais: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos o quê? A ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Muito bem. Aqui nós encontramos um texto muito importante, como eu disse, que traz algumas lições. Lições para os filhos e lições para os pais. E como a gente está num dia especial de celebração do aniversário de 30 anos do Clube Brilho do Sol, e o Clube de Aventureiros não é um clube de crianças, é um clube de famílias. É isso que está na filosofia do nosso manual ilustrativo, que rege o Ministério de Aventureiros. Então quero aproveitar deste momento, dessa oportunidade, para falar sobre família, para falar aos pais e aos filhos que todos somos. Então vou dividir em 2 blocos. Primeiro vou falar para os filhos e depois vamos falar para os pais. Então vamos fazer primeiro chorar os filhos e depois vamos fazer chorar os pais. Vamos aqui entender. Aqui nós temos 2 ideias bastante claras daquilo que Deus deseja para a vida dos filhos. Primeiro, que os filhos obedeçam, e segundo, que os filhos devem o quê? Honrar. Obedecer aos seus pais e honrar os seus pais. O que significa obedecer? Obedecer significa você permitir ser conduzido. Entende? Isso significa obedecer. E é justo que o filho, a filha, obedeça aos seus pais, que são mais velhos, que são mais experientes, que já viveram experiências, emoções e tantas coisas ao longo dessa jornada da vida, que podem, sem dúvida alguma, contribuir para a vida do filho, para a vida da filha, e assim ajudá-lo em suas decisões, em suas escolhas, em suas trajetórias ao longo do caminho, ao longo da vida. Para você ter uma ideia, nos tempos bíblicos, especialmente lá no Antigo Testamento, você vê aquela situação em que os pais escolhiam os filhos, escolhiam para os seus filhos os cônjuges. É muito comum você ver isso, especialmente no Antigo Testamento, e também é comum em algumas culturas aí pelo mundo hoje isso ainda acontecer. Então imagina você, filho, se tivesse que casar com uma pessoa ou somente namorar com alguém, se o seu pai e a sua mãe trouxessem para você: olha, essa aqui é a pessoa que você vai namorar, essa aqui é a pessoa que você vai se casar. O que você acharia disso? Com certeza muitos aqui não iriam apreciar esse tipo de método, esse tipo de coisa. Mas nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, isso era uma coisa muito comum. Inclusive um filho ou uma filha rejeitar isso era uma grande desonra para a família. É claro que eu estou falando de outras culturas, de outros contextos, mas para você ter ideia de como funcionavam algumas coisas ao longo da história bíblica. Os tempos hoje são diferentes. E para algumas coisas, que bom que são diferentes, Mas obedecer é uma ordenança, é um mandamento muito claro que a Bíblia, que Deus coloca, que os filhos devem ter com relação aos seus pais no Senhor. E aí vem também um outro pedido de Deus, que os filhos devem honrar. O que significa honrar? Porque obedecer é você permitir ser conduzido, é você receber uma orientação, é você receber um conselho e você seguir por aquele caminho que está sendo colocado para você. Agora, o que significa honrar? Como podemos honrar? Quando a Bíblia fala em honrar, honrar significa muitas ideias, muitas coisas. Significa você valorizar, significa você ter estima, significa você apreciar o seu pai e a sua mãe. E Paulo aqui cita os dois. Por quê? Porque é possível que o filho
obedeça sem honrar, mas ele não pode honrar sem obedecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o filho obedece porque você tem uma autoridade que ele entende que é muito forte e impactante sobre a sua vida, e por temor de receber uma disciplina, por temor de ter uma consequência que não vai ser muito legal, ele te obedece, mas lá no coração dele, ele não está honrando essa obediência da forma como deveria. E por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo aqui em Efésios, nesta carta, ele registra a importância de ter o quê? Os dois. É importante que se obedeça, e é importante também que se honre os pais. E a gente honra os nossos pais até mesmo depois que eles não estão mais entre nós, que já fecharam seus olhos e descansaram no Senhor. A gente honra eles, continuamos a honrar eles através da educação que nos passaram, dos valores que nos ensinaram. Então, nós vemos esses dois mandamentos muito claros para a vida dos filhos. E é interessante que neste mesmo texto a gente percebe que há uma promessa de Deus para os filhos que obedecem e para os filhos que honram seus pais. Qual é a promessa? Primeiro, que tudo vai correr bem com você. E segundo, que você vai ter o quê? Vida longa. Quem aqui não quer que as coisas sejam bem sucedidas para você? Levanta a mão. Seria uma loucura alguém levantar a mão, porque todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer ser bem sucedido. Quem aqui quer morrer cedo? Será que tem alguém que quer morrer cedo também? Presumo que, pela obviedade, né, da questão, ninguém quer morrer cedo. A gente quer ter vida longa, né, o máximo que a gente puder. Lá em casa, né, nossa família, a gente quer alcançar a meta de Chico Rosa. Chico Rosa foi o bisavô do meu pai, e dentro do contexto familiar, até hoje que a gente fez os levantamentos, foi o que mais viveu até então, dessa relação ascendente familiar que a gente conhece, né? Então, 118 anos Chico Rosa viveu. Não sei aqui quem está chegando perto, né? Mas é a nossa meta. É a nossa meta lá em casa. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, duas promessas bastante importantes para a gente considerar. Então, pastor, quer dizer que todo mundo que morre cedo é porque desobedeceu o pai e a mãe? Não necessariamente. Mas é muito nítido quando a gente olha para o mundo aí afora, que os filhos, quando não seguem conselhos e orientações que alguns pais, com muito amor e carinho, tentam colocar, a gente vê muitos filhos quebrando a cara e até mesmo perdendo a vida. Esses dias mesmo eu vi um jornal, uma reportagem de um pai dando uma entrevista, onde o filho tinha acabado de ser assassinado, porque era envolvido com gente errada, com más amizades, com tráfico. E aí o pai, evidentemente muito abalado, muito triste, choroso, ele falando: eu falei para ele, eu avisei a ele que era para sair desse caminho, dessas más amizades, que essas pessoas não queriam o bem dele. E olha o resultado, não foi por falta de aviso. Hoje mesmo de manhã, quando ele saiu de casa, eu falei: filho, não vá para esse caminho, saia desse ambiente, saia de perto dessas pessoas. Ele não me escutou, olha aqui o resultado. E ele falando para as câmeras: gente, isso não foi falta de aviso, não foi falta de um pai e uma mãe que o amava e que queria o melhor para ele, foi a escolha dele. Então, muito possivelmente, esse filho, se tivesse escutado as orientações do seu pai, provavelmente não teria tido aquele filho. Então, por isso a Bíblia ela é muito clara para nós quando traz essa lição importante que a gente tem que aprender desde cedo. Então, quem obedece o pai e a mãe no Senhor, quem honra o pai e a mãe no Senhor, sem dúvida, tem muito mais probabilidade de se dar bem na vida, como também do que ter uma vida mais longa. Então, é isso que a Bíblia traz. E é muito interessante que a gente olhe para esses aspectos, a gente reflita nesse desejo, nesse plano de Deus para a vida de todos nós. Porque nós temos que ajudar e ensinar os nossos filhos a serem mais obedientes, a que eles desenvolvam mais apreciação e honra pelos seus pais. E quando a gente olha para essa geração de hoje, a gente vê os grandes desafios. Às vezes os próprios pais não estão ajudando muito os seus filhos a serem tão obedientes, a terem tanta honra assim. Eu estava aqui lembrando, enquanto fui ali na parte de trás, meu pai estava mostrando aqui as reformas que estão fazendo,
E aí quando eu cheguei nessa parte do banheiro aqui, eu lembrei, né, da irmã Valdete. Não sei quantos aqui conheceram a irmã Valdete. Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei juvenil, com 11, 12 anos de idade. E às vezes no culto, assim, não estava muito interessante para nós, a gente ia lá para trás. Ficava uma rodinha ali de meninos da mesma idade, né, conversando e tal, fora do culto. E a irmã Valdete era uma das diaconisas dessa igreja. E ela chegava lá, quem conhece a irmã Valdete, ou quem conheceu, né, sabe como é que ela tinha um jeito muito peculiar de lidar com as situações. E ela chegou dando vassourada em todo mundo mesmo. E era vassourada na cabeça, na testa, em tudo que você possa imaginar. Vai para dentro do culto, vocês estão fazendo o que aqui, não sei o que, daquele jeitinho, né, carinhoso que a gente conhecia muito bem. E quando a gente chegava aqui dentro da igreja, você estava perto do pai, da mãe, a gente, né, tinha acabado de tomar uma vassourada na cabeça, né, e aí sentava assim, o que aconteceu? A irmã Valdete deu uma vassourada na gente ali. Bem feito, quem mandou não estar no culto? Então, olha como era antigamente, né? Hoje, se você escutar que o teu filho tomou uma vassourada da diaconisa, claro que os tempos são outros, né? Ninguém vai fazer isso, né? Que fique bem claro, mas imagina só, né? A gente vê esses desafios. Antigamente, se o filho tomasse uma nota ruim na escola, a culpa nunca era do professor, era a culpa do aluno, que tinha que estudar mais, dedicar mais, implementar mais. Hoje, se seu filho não vai bem na escola, a culpa é de quem? Da professora. Com certeza, o menino é um gênio. Esse menino é inteligente, ele não tem dificuldade nenhuma, desafio nenhum. É a professora que não tem habilidade, a professora que não sabe ensinar. É claro, né, que existem exceções, mas geralmente é dessa forma que os pais hoje estão lidando nesse desafio de criar e formar os seus filhos. E que tipo de geração nós estamos formando? Só para a gente pensar, para a gente se sentir provocado nessas questões. E tem muitos filhos aqui que devem estar pensando: poxa, pastor Jefferson, eu gosto muito do senhor, vejo você por aí, eu pensei que você ia pregar um sermão diferente. Poxa, a situação já está difícil lá em casa, você veio trazer uma mensagem para a gente obedecer, para a gente honrar. Pô, pastor, fala de outra coisa aí, porque já está difícil, né? E agora, tá vendo? Eu vou chegar em casa e escutar. Você viu lá o sermão hoje? Você tem que obedecer, você tem que honrar. Pastor, você não está ajudando, não estou tendo vida fácil. Eu sei, eu também já tive a sua idade e sei que não é fácil, né? A gente quer fazer algumas coisas, a gente não pode, o pai limita, né? Cria situações, diz não. Eu sei que é chato, eu já vivi também situações assim. É interessante, a Jennifer está aqui ainda? Está ali atrás com o bebê, né? Vou contar a história da Jennifer aqui, a minha irmã. O que eu posso contar, né? Posso abrir o coração para vocês. Quando nós éramos pequenos, nós morávamos aqui no Jardim Miriam, mas numa outra casa. E eu devia ter uns 10 anos, a minha irmã devia ter uns 7 anos. E aí, a minha mãe, você sabe, né? Sargentona, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje ela está diferente com os netos. Eu até cobro dela: mãe, não é assim, a senhora não fazia assim. Tem que jogar duro aí com a molecada. Não, mas os meninos, na minha época não tinha os meninos. Mudou muito, como o tempo passa, né? E as coisas mudam. Mas tudo bem. Diz que é coisa de vó mesmo, de vô, né? Não tem jeito. Mas nessa época era diferente. E aí, nós aprontamos alguma coisa, reconheço, aprontamos alguma coisa, eu e a Jennifer. E aí a minha mãe deu uma disciplina na gente e colocou a gente de castigo no quarto. E aí a Jennifer ficou, e eu também, claro. Quem gosta de tomar disciplina? Ninguém gosta, né? Mesmo estando errado, ninguém gosta. E aí a Jennifer indignada lá, 7 anos de idade, ela: não aguento mais viver nessa casa. Eu não aguento mais viver dessa forma. A gente não pode fazer nada, aqui é disciplina, aqui é isso, que é aquilo e tal. Aí eu já ficava, né? Você que foi mais ponderado, né, dos filhos. Calma, respira, não é assim. Ela: não aguento mais. Quer saber de uma coisa? Ela falou: eu vou embora dessa casa. Aí eu olhei: não, você não vai embora. Não, eu vou embora e você vai comigo. Eu falei: não faz isso não. E ela começou a pegar uma mochilinha, começou a encher de roupa, né, de coisas que ela julgava que seriam necessárias
de repente viver ali na Praça do Jardim Miriam, né? Enfim, ou em outro lugar. E aí ela falou, e você? Ela, então tá bom, eu estou na pressão, eu fui fazer a minha mochila. Só que aí de repente eu comecei a pensar, peraí, a gente vai embora para onde? A gente vai viver do quê? A gente vai comer o quê? Porque apesar da disciplina aqui, a gente tem um teto, tem uma caminha, tem comida, não falta nada. Aí eu olhei para ela e falei, olha gente, você vai me desculpar, mas eu não vou não. Eu vou ficar aqui. Ela, você é uma vergonha, você é o irmão mais velho, devia dar exemplo para mim, que não sei o quê, devia estar junto comigo, né? Eu falei, ó, não dá. Aí eu falei para ela, ó, você vai morar onde? Não sei, qualquer lugar é melhor. Ter liberdade para fazer o que quiser. Vou poder ir fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falei, tá bom, então. Ela preparou a mochila dela, colocou nas costas e a minha mãe estava na sala, estava assistindo alguma coisa. E aí a gente chegou com a mochila e olhou para minha mãe e falei, essa eu não posso perder por nada, né? O que vai acontecer? Aí ela chegou, da minha mãe, e falou com a mochila nas costas, eu estou indo embora de casa agora. Aí eu pensei, agora minha mãe vai correr para os joelhos dela, por favor, minha filha, não vá, nós te amamos, nós podemos abrir algumas concessões, né? Negociar os termos aqui e tal. Claro que minha mãe ia fazer isso, né? Mãe raiz. Talvez algumas mães de hoje fariam isso, né? Ela você vai embora. Eu vou embora de casa, não aguento mais viver aqui, eu quero liberdade. Aí minha mãe falou, então tá bom. Aí minha mãe se levantou, abriu a porta da sala, que dava em direção à rua, e falou assim, ó, você quer ir embora, você pode ir. Mas a partir do momento que você cruzar essa porta, você não entra mais. E conhecendo a minha mãe, provavelmente ela não deixaria entrar mais. Você ia manter, né? Você ia manter ali a palavra. E aí, ela parou assim, refletindo, como que refletindo. Eu falei, agora eu quero ver o que está acontecendo. Será que ela vai atravessar essa porta? Não vai, né, voltar mais? Aí ela olhou para minha mãe e falou, então tá bom, é assim que a senhora vai jogar? Então tá bom. Então eu vou dar mais uma chance para a senhora. Vou ficar. Aí quando fechou a porta, né, mandou para o castigo de novo, né? Então eu sei que alguns filhos aqui querem liberdade, né, querem, né, vida livre. Mas filhos, entendam uma coisa. Liberdade é bom, mas pior é ter e não saber como usá-la. Entende? Eu gosto daquela ilustração que a melhor liberdade que a gente pode dar para os filhos é a liberdade do trem, ou do metrô, como você possa querer. É aquela liberdade que o trem ele pode ir para onde ele quiser, desde que esteja sobre os trilhos. Então, filhos, obedeça, honre os seus pais. E Deus promete coisas boas. Você vai se dar bem. E você terá uma disposição para viver ainda mais, seguindo os conselhos dos seus pais no Senhor. Agora vamos falar para os pais agora. Porque até agora, né? Só os filhos estavam aqui ouvindo as orientações. Agora você que é filho, dá uma cutucada assim bem de leve no pai e na mãe, presta atenção. Que agora eu já escutei o meu recado, e agora o recado é para você, para a senhora, para o senhor, meu pai e minha mãe. Vamos aqui. Hoje, praticamente, nesse mundo tecnológico, tudo é controlado com botões ou até mesmo por voz. Não é assim? Hoje tudo é assim, nesse mundo tecnológico. Você fala, então ali já vai fazer uma busca, já vai fazer uma pesquisa, ou só um botãozinho, tudo muda. E eu imagino como alguns pais, né, alguns de nós, gostaríamos de ter um controle para controlar os filhos. O que vocês acham? Se vendesse o controle, olha, vem aqui um controle super poderoso, que ajuda a controlar os seus filhos, né? Basta você clicar aqui no botão, ele vai fazer exatamente o que você quer. O que você acha? Esse controle seria uma coisa sensacional, né? Então pensa aí, vai, que de repente você vai ganhar muito dinheiro, viu? Se você conseguir desenvolver uma tecnologia nesse sentido. Imagina aí, eu não quero você com essas pessoas, clique, e tudo mudava. Eu não quero mais você fazendo essa coisa errada, clique, a pessoa mudava.
seria muito bom, mas a realidade da vida é diferente. Não tem como a gente fazer dessa forma, dessa maneira. Então, quais são os conselhos da palavra de Deus para nós, como pais? Para fazermos a diferença na vida dos nossos filhos e a gente ser usado por Deus diante das responsabilidades que são conferidas a nós. Primeira coisa aqui que tem para os pais. Primeira lição que a gente vê aqui no verso 4 é que os pais não devem provocar a ira dos filhos. O que significa isso? Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Na época do apóstolo Paulo, repito, o escritor dessa epístola de Efésios, dentro do contexto da sociedade romana, o pai, por exemplo, ele tinha muita autoridade dentro da família. Para você ter ainda mais ideia, como um fato curioso, dentro do contexto da sociedade romana, quando uma criança nascia, se o pai, nesse contexto da sociedade romana, ao pegar a criança no colo e ali acariciá-la, saudá-la, era sinal de que ele aceitava aquele bebê, aquela criança dentro da sua família. Mas se ele não a pegasse no colo e só com o olhar a rejeitasse, ele sinalizava que aquela criança poderia ser o quê? Vendida, doada ou deixada para morrer. Então, quando o apóstolo Paulo está aqui trazendo estas orientações, ele está tendo em mente o contexto da sua época também, querendo dizer o seguinte: pais, não abusem da autoridade que Deus conferiu a vocês. Pais, não abusem dos seus filhos. Então, o que significa provocar a ira dos filhos? Olha, isso pode ser entendido de várias maneiras. Os pais provocam a ira dos filhos e desanimam os filhos quando, por exemplo, dizem uma coisa e fazem outra. Isso pode ser uma maneira de provocar a ira dos filhos. A gente provoca a ira dos filhos quando a gente sempre critica, a gente nunca elogia. O filho tirou uma nota boa numa prova, aí ele chega animado: olha pai, tirei aqui uma nota, olha, tirei uma nota boa na prova de matemática. Aí você, né, como pai, como mãe, elogiar: puxa filho, parabéns, valeu pelo seu estudo, pelo seu esforço, olha aí, ó, deu certo, parabéns, olha que bom, que legal, continue assim. Aí tem pai que diz: você não fez mais do que sua obrigação, você só veio aqui para estudar, então devia ter tirado até uma nota melhor, você é um imprestável, você não vale nada. Imagina, essas coisas também podem ser entendidas e compreendidas como algo que provoca a ira dos filhos. A gente provoca a ira dos filhos quando a gente demonstra favoritismo dentro de casa, quando a gente é incoerente no processo disciplinar. Então são maneiras que a gente acaba atraindo esse problema para nós, provocando a ira dos filhos. Então nós pais temos que ter bastante cuidado, bastante atenção, para a gente não ir contra aquilo que Deus está pedindo para nós. Nós temos que entender que os filhos também têm sentimentos, entende? O filho pode xingar o pai ou a mãe? De forma alguma. E quem foi que disse que o contrário pode? Também não pode. Então aqui está algo bastante interessante para a gente refletir, para a gente pensar a respeito desse desejo de Deus. Nós pais cristãos precisamos da plenitude do Espírito Santo para nos mostrarmos equilibrados, sensíveis e sensatos no relacionamento com os nossos filhos. Então esse é um ponto. Segundo ponto, também no verso 4, os pais devem criar os filhos na disciplina. O verbo traduzido aqui por criar é a mesma palavra que também poderia ser traduzido por alimentar. Ou seja, não basta apenas cuidar dos filhos fisicamente, providenciando o alimento, o abrigo, a roupa. A gente também tem a necessidade, a responsabilidade de trazer o alimento e prover o alimento emocional. É isso que aqui também está querendo dizer para nós.
esse verbo criar traz todo esse desdobramento para a nossa compreensão como pais. Então não é suficiente a responsabilidade de um pai e de uma mãe somente prover o abrigo, a comida, o alimento, né? A roupa. É preciso também o quê? Dar o suporte emocional, dar segurança emocional para a vida dos filhos. Talvez essa geração de hoje seja mais diferente, eu presumo, recebe mais do carinho dos pais, ouve mais eu te amo, mas talvez tenha gerações aqui que viveram uma época diferente, que os pais não demonstravam muito afeto, não demonstravam muito carinho, e você sabe muito bem dos desafios que você deve ter enfrentado por conta disso. E a gente tem muitos estudos da psicologia, sociologia, enfim, da pedagogia, do que você possa imaginar a respeito da importância do impacto que faz o suporte emocional dentro de casa. Eu me lembro de uma menina que eu atendi num distrito, quando fui pastor, ela chorando e abrindo o coração, falando: pastor, eu sou burra, eu não consigo, minha mãe tem razão. Eu falei: como assim? Por que você está falando isso? Quem foi que disse que sua mãe tem razão? Não, pastor, desde criança eu ouço da minha mãe que eu não posso, que eu não tenho capacidade, que os outros são inteligentes, mas você não, você é isso, você é aquilo, você não vale nada. Então eu cresci, pastor, com isso. E o que você percebia? Hoje uma adulta insegura, e tudo que tentava, um emprego, um concurso, não dava certo, vinha na cabeça dela o quê? O impacto emocional de sempre ter escutado da sua própria mãe, de que ela não significava nada, que ela não era capaz e que ela não podia. Então olha a responsabilidade, o poder, o impacto que tem a vida de um pai e de uma mãe na vida de um filho e de uma filha. Agora para você, papai, claro, para a mamãe também, né? Quando você não dá carinho, não diz para o seu filho, para a sua filha que você o ama, você está criando um adulto recheado de fragilidades. Aí depois não reclama quando chega lá na frente, esse menino, essa menina, carente emocionalmente, vai submeter e vai se entregar a situações, pessoas e coisas que você vai perguntar: mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Faltou suporte, o alimento emocional, de segurança, que fez toda a diferença. Eu brinco, né, até com uma ilustração que eu coloco quando eu penso nessa questão, dizendo: olha, você, pai, diz para sua menina que você a ama, diz que ela é linda, que ela é inteligente, faz ela se sentir uma princesa de verdade, porque se você não cuidar com isso, quando ela estiver lá na adolescência, vai chegar um rapaz, e às vezes não bem intencionado, ele vai chegar daquele jeito, com aquele chaveco. Você sabe, ele tem uns carinhas aí feio, mas tem uma lábia, né, derruba tudo. E aí chega para a menina e fala: você é tão linda. Ela nunca escutou isso dentro de casa, nunca ouviu isso do pai dela. Aí ela começa o quê? É uma menina que tem baixa autoestima, né, que tem complexos, questões afetivas não resolvidas. Aí ela olha: puxa, ninguém nunca disse isso para mim. Aí o cara continua, né? Viu que ganhou atenção, que prendeu ali a atenção dela, cativou. Aí ele diz: olha, eu olho para você e você me inspira. Imagina, a menina está entrando num estado de uma situação que ela nunca foi envolvida. E aí o cara olha para ela e fala assim: olha, posso declamar aqui um poema para você, do fundo do meu coração? Ela: claro, pode. E ela: nossa, ninguém nunca declamou um poema para mim. E ele olha para ela e diz assim: passei pelo rio, passei pelo riacho, quanto mais eu te vejo, mais bonito eu te acho. E ela cai nisso. Ela: nossa, que coisa linda. Parecia Shakespeare, né? Declamando aqui uma poesia de alto nível. E ela cai nisso por quê? Porque ela é carente. Vocês estão entendendo como tudo faz e cria impacto de maneiras que a gente nem imagina? Então, uma grande responsabilidade que todos nós como pais devemos e temos que ter no processo de formação e educação da vida dos nossos filhos.
Então tudo isso daqui é só a gente tentando mentalizar a perspectiva da importância do criar, do alimentar. Porque, amigos, educação não é loteria. E como nós estamos nutrindo os nossos filhos, do que você se deixa influenciar, você vai influenciar também os seus filhos. Por isso nós temos que ter toda a atenção, todo o carinho nas responsabilidades. E a disciplina, ela é o quê? Necessária. A disciplina faz parte do processo. Quando você olha para a Bíblia, quando você olha as histórias da Bíblia, você vê Deus sempre operando e trabalhando na vida dos seus filhos, com disciplina, com correção às vezes, com a necessidade do quê? De maturar, desenvolver, amadurecer para o melhor. Então nós temos que também pensar a disciplina para a vida dos nossos filhos. A gente tem que colocar limites. Nós temos que aprender a dizer não. Ah, mas vai magoar, o coitado vai sofrer. Não importa. Temos que criar limites. Estudos têm mostrado que quando crianças que crescem, se desenvolvem numa família que não tem limites, que não tem não, você pode se preparar para os grandes problemas e desafios que você terá com esse futuro jovem e adulto. Então tem que ter disciplina, tem que ter limites. É interessante às vezes algumas referências da Bíblia que falam, né, sobre a questão da vara, né? Tem aqui, por exemplo, deixa eu achar os textos que eu deixei aqui, Provérbios 29, verso 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Provérbios 13, verso 24, o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então, gente, a gente percebe na Bíblia que a disciplina é o princípio fundamental da vida, e é a demonstração de amor. Quem ama de verdade o seu filho e a sua filha, vai exercer disciplina, porque sabe que no futuro o impacto da disciplina fará, né, parte do processo de crescimento, de construção, de maneira correta. É claro que quando a gente fala de disciplina, não é para você espancar o filho, bater no filho, ferir o corpo dele, a alma dele, não é isso. Porque já tem pai que fica aquecendo, agora está liberada a disciplina, vou quebrar. Não é isso. É a disciplina com amor. Então nunca corrige com raiva, nunca aplique disciplina de maneira desproposital. Então a gente tem que ter equilíbrio também nesse processo. Não é ferir a alma do filho, não é gerar traumas e complexos na vida do filho, mas tem que ter limites, tem que ter disciplina. Tem como a gente fazer isso de maneira saudável, tem como a gente fazer isso de maneira cristã, né, como a Bíblia nos recomenda. E a terceira e última orientação para nós como pais é que os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor. O que significa isso? Admoestação do Senhor. Isso aqui significa instruir. Admoestação significa incentivar. Então nós temos que incentivar e instruir os nossos filhos no Senhor. É uma responsabilidade que nós temos. O lar é o lugar onde as crianças devem aprender sobre o Senhor e a vida cristã. Você tem tomado tempo para ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus? Você tem tomado tempo para fazer com que o seu filho ame a palavra de Deus? Você tem tomado tempo para ensinar o seu filho, a sua filha, sobre a importância de reconhecer a Deus como Senhor de sua vida? Nós temos tomado tempo na correria insana da nossa vida para fazermos e cumprirmos esse pedido de Deus para os pais, de incentivar e instruir os filhos nos caminhos. Porque muitos devem estar pensando, puxa, pastor, tu não tem ideia da minha vida. Eu tenho, eu imagino. Ainda mais aqui em São Paulo, a gente sabe como é difícil a dinâmica, a rotina de todos nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você.
Nenhum sucesso da vida compensa o fracasso do lar. Não importa o que você consiga ou conquiste. Se a gente fracassar com os filhos, a gente perdeu tudo. E especialmente se fracassarmos com os nossos filhos, naquilo que Deus pede a nós, de ensinar o caminho e incentivá-lo a servir e a seguir a Deus, esse é um fracasso maior ainda, porque é um fracasso que tem que ver com decisões eternas, com consequências eternas. Então, amigos e amigas, queridos pais, é duro, é difícil ouvir algumas coisas nesse sentido. Talvez alguns estão aí já refletindo e pensando sobre algumas questões que os envolveram, mas nós temos que cumprir a nossa parte, é a nossa responsabilidade, é o que Deus vai cobrar de nós. Olha, eu tenho uma rotina insana, e depois que eu fui para a divisão, ela se tornou insana ao cubo. Eu já viajava com meus filhos, quando nasceram eu já estava no departamento. Então já são 10 anos que eu trabalho no departamento, e os meus filhos não têm ideia de como é uma dinâmica diferente disso. Coitados, já estão até acostumados para ir viajando. E agora, nesse desafio continental, imagina, você atender 8 países. É muito complexo. E aí aparece no meio do caminho um Campuri de 120 mil para organizar, um doutorado para começar. Parece que já tem pouca coisa na vida, vamos, né, nos atribular um pouco mais. Mas eu sei da minha responsabilidade e daquilo que Deus vai cobrar de mim. Do que adianta eu viajar pelo Brasil todo, pela América do Sul inteira, fazendo a diferença na vida de tantas crianças, meninos e meninas, se eu não fizer o meu dever de casa? Então eu sei da minha responsabilidade. E por isso que nessa dinâmica eu faço todo um esforço. Não é fácil, mas eu faço porque eu sei que vai ser importante para eles. E claro que não trabalho sozinho, tenho uma esposa, que é uma grande parceira, uma grande força no trabalho com eles. Às vezes nós encontramos muitos filhos de pastores, de obreiros revoltados com a igreja. A igreja tirou meu pai de mim. E infelizmente acontece. Mas eu não quero que isso aconteça no meu lar. Então por isso eu e minha esposa, nós temos de maneira muito focada a nossa responsabilidade e atenção a eles. Tirei do meu bolso um valor a mais, mas para que eles estivessem aqui esse final de semana. O que é importante para eles é importante para mim. E se a gente não fizer dessa forma, teremos com certeza consequências que poderão ser desastrosas. É claro que chegar lá na frente, tomarem decisões diferentes, aí é problema deles com Deus, porque eu fiz a minha parte como pai, ela fez a parte dela como mãe, e por mais que a gente se entristece, vai ter a consciência de que a nossa parte nós fizemos, porque tem isso também, viu, pais? Por mais que a gente faça todo o esforço, toda a dedicação, tudo em favor desses filhos, da maneira como Deus pede, vai chegar um momento que ele vai andar com as próprias pernas, ele vai tomar escolhas e decisões, e por mais que tudo tenha sido ensinado, é só você olhar desde o início, na primeira família, Caim e Abel, para começar do primeiro para o segundo, Caim e Abel, os mesmos pais, a mesma educação, a mesma instrução, os mesmos valores, os mesmos princípios, um se salvou e o outro se perdeu. Estou falando isso aqui para acalmar corações de pais que de repente estão com algum peso, alguma culpa. Se você fez a sua parte, embora seja triste, de repente, de determinadas realidades que os filhos se encontram. E claro que o pai e a mãe jamais vai desistir dos seus filhos, vai trabalhar com toda intensidade, oração, para fazer o que puder. Mas saiba que se você fez a sua parte, você não é culpado por isso. Então, amigos e amigas, nós temos uma tarefa desafiadora no processo de educação, de formação. Não é fácil.
E quem de nós está pronto, preparado para isso? Nenhum de nós. Somos todos pecadores, todos falhos, limitados, e carecemos da graça de Deus, da instrução do Espírito Santo para fazer a diferença na nossa vida. Então, por isso, nesta manhã, em que estamos aqui refletindo nesse ponto, nesse texto, nesse tema, que a gente se coloca à disposição de Deus, para a gente ser aquele pai, aquela mãe e aquele filho, de acordo com o coração de Deus. Deus tem poder para operar milagres, para transformar lares, casamentos, filhos e filhas, e a todos nós. Então, que a gente se coloque à disposição daquilo que o céu deseja, e assim nós teremos uma família mais feliz, teremos relacionamentos dentro da nossa casa, entre o cônjuge, entre os filhos, de maneira mais produtiva, mais bem sucedida. Então é isso que Deus quer, e principalmente preparando essa família para viver a eternidade com Jesus. É isso que um clube como o Brilho do Sol faz ao longo desses 30 anos, somando o trabalho dessa igreja, integrando com estratégias, ideias e visões o melhor em favor das novas gerações, para que muitos deles sejam salvos do pecado e guiados no serviço do Senhor. Que Deus nos ajude, amigos, para que a gente cumpra com o desejo de Deus, e assim o nosso lar seja um pedacinho do céu. Que as pessoas olhem para nós e vejam uma família diferente, vejam um testemunho vivo da palavra de Deus andando pelas ruas, pelas avenidas e por onde quer que a gente esteja. E as pessoas possam ser, através disso, do nosso testemunho, elas possam ser chamadas a querer saber o que vocês têm que a gente não tem. Por que a sua família é assim tão diferente, tão especial? E você poder dizer: nós somos diferentes, não porque somos perfeitos, mas porque no nosso lar reina um Senhor chamado Senhor Jesus. Amém. Experimente isso, traga essa realidade para dentro da sua casa, e você verá bênçãos sem medidas que serão derramadas e que serão ali impactadas na vida de todos. Não só na vida dos que estão dentro de casa, mas na vida dos que estão também por fora, olhando você e o seu testemunho. Vou chamar mais uma vez o Gabriel para cantar, e enquanto ele estiver aqui cantando, quero que você esteja junto com a sua família, se você puder, junto com seus filhos, se eles estão aqui, e que você orasse a Deus, pedindo a Deus a ajuda que você precisa, que você necessita, para fazer a diferença e para que opere na medida da necessidade que há e que você tanto quer. Que Deus nos use e nos abençoe neste momento. Onde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra esconderes, ladrões podem roubar, ou podes esconder lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida.
hoje aonde vai ou qual será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Se você quer guardar esse tesouro maravilhoso da presença de Jesus na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, eu peço a você, se puder, coloque-se em pé e permita-me aqui orar por você nesse instante, para que Deus te abençoe com aquilo que você precisa, com os desafios que você enfrenta, e certamente se preparar, não somente você, mas todos unidos, né, como família, para aquele grande dia quando Jesus voltar e nós habitarmos com Ele para sempre nas mansões celestiais. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esta manhã tão especial, em que estamos aqui reunidos, adorando, louvando e estudando a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra também, que nos traz orientações, apresenta os Teus planos estes maravilhosos para o nosso crescimento pessoal, marital, como também familiar. Nos ajude, ó Pai, em nossos desafios. Todos nós aqui temos os nossos dilemas, as nossas provas e lutas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos casamentos, no relacionamento com os nossos filhos. Por favor, ó Pai, nos habilite com os recursos da onipotência. Conceda a nós a iluminação do Santo Espírito para que a gente consiga, primeiramente, fazer a diferença na nossa vida. E, em consequência, ó Pai, para que isso seja também reverberado na vida do nosso casamento, na vida dos nossos filhos, para que eles sejam criados em amor, em sabedoria, em graça, e especialmente sejam preparados para serem servos teus nessa terra e viver a eternidade ao teu lado. Por favor, ó Pai, peço as tuas bênçãos na vida dos filhos que também estão aqui representados. Que o Senhor os ajude para que
sejam filhos obedientes no Senhor, para que venham honrar os seus pais, e que o Senhor confirme e ateste a eles a tua promessa de que eles se darão bem na vida e de que eles terão vida longa nesta terra. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja, como teu povo, e faça a diferença em nós. De uma maneira especial, queremos entregar o Ministério de Aventureiros desta igreja, o Clube Brilho do Sol. Há 30 anos, ó Pai, brilhando nesta comunidade, nesta igreja, fazendo a diferença na vida de tantas crianças e de tantas famílias. Que o Senhor abençoe a todos que participaram e construíram esse legado. Que o Senhor abençoe a tia Cida juntamente com toda a sua equipe, para que continue empreendendo e fazendo a diferença na vida desses meninos e meninas. Amém. E abençoe, ó Pai, essas novas gerações que estão aqui conosco. Que eles sejam ensinados a te amar, a te seguir e fazer aquilo que o Senhor pede para eles, custe o que custar. Amém. Abençoa aqui também, ó Pai, os nossos amigos e amigas da coordenação de aventureiros deste distrito, desta região, que vieram aqui participar, apoiar e prestigiar também esse momento. Que eu seja com eles no trabalho desafiador de cuidar de tantos clubes, de treinar tantos líderes. Amém. Enfim, ó Pai, abençoa-nos todos, nos ajude. É o nosso desejo, a nossa oração, e aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém. Amém. Feliz sábado para todos. Eu estarei ali à porta para me despedir pessoalmente.